O filme do Flash chega em junho de 2023 aos cinemas, trazendo um dos arcos mais famosos do personagem, Flashpoint, ou ponto de ignição. Fica até o final desse vídeo aqui que eu vou te explicar como tudo isso aconteceu na animação da DC. No início, aparece Barry criança chegando em casa e ele acaba presenciando a sua mãe morta. Depois acontece um salto temporal e já vemos o Barry e a Ares no cemitério. Barry lamenta pela morte da sua mãe e Ares diz que ele não poderia ter feito nada, pois ele era apenas uma criança. Mas Barry diz que se ele fosse mais rápido poderia ter evitado isso. De repente ele é alertado por um ataque que está acontecendo no Museu do Flash. Ele parte para lá imediatamente. Ele tem um confronto com alguns vilões como o Capitão Frio, o Capitão Boomerang, entre outros, e ele acaba percebendo que aquilo era uma armadilha do Flash Reverso para capturá-lo e matá-lo. De repente o Flash Reverso chega lá e consegue prender o Flash com bombas que não conseguem ser desarmadas de jeito nenhum. Ele pretende explodir o Flash junto de Central City. Entretanto, a Liga da Justiça chega lá e acaba salvando o Flash e evitando que a Central City seja explodida. Quando eles estavam indo embora com todos os vilões capturados, Tony fala que, independentemente da velocidade dele, ele nunca conseguirá salvar todo mundo, inclusive as pessoas que ele ama. O Batman fala para Barry não dar ouvidos àquilo. Ele pergunta se o Flash está bem e ele diz que está tudo bem. Flash sai correndo e de repente ele acorda na delegacia. Ele percebe que algumas coisas estão invertidas. Ele sai dizendo que vai deter o Capitão Frio, que estava no Museu do Frio, que é totalmente ao contrário da realidade. Todavia ele percebe que está sem o seu anel e acaba caindo. Em seguida ele encontra sua mãe e ele diz para ela que ele é o Flash. Ela não entende o que ele está dizendo. Depois conhecemos o Batman daquela linha temporal contra Yo-Yo. Depois de um pequeno confronto, Cyborg aparece e chama o Batman para evitar a guerra que está acontecendo entre as Amazonas e os Atlantes, mais precisamente entre o Aquaman e a Mulher Maravilha, que se iniciou após a Mulher Maravilha matar a mulher do Aquaman. Barry decide encontrar o Batman, mas ele não é bem recebido e também acaba percebendo que o Batman daquela linha temporal é Thomas Wayne e não o Bruce. Ele fala para o Batman que ele é o Flash e que o Bruce o levou para aquele lugar, que foi devido ao Bruce que ele conhece aquele lugar. Depois de ver o anel do Flash, Batman acaba acreditando em Barry e decide ajudá-lo também após o Barry falar que na sua realidade o Bruce está vivo e é o Batman. Vários personagens estão lutando para tentar acabar com a guerra, como o Lex Luthor e o Exterminador, entre outros. Barry, com a ajuda de Thomas, tenta recriar o fenômeno que o transformou em Flash, mas acaba falhando na primeira tentativa e acaba ficando todo queimado. Porém, na segunda tentativa, Barry consegue retomar os seus poderes. A repórter Lois Lane está no olho da guerra, fugindo e acaba sendo salva pela resistência. Voltamos para Barry, que tenta correr para testar se ele é capaz de quebrar a linha do tempo e voltar para sua realidade, para corrigir os acontecimentos. Entretanto, ele não consegue, pois ele não possui a força de aceleração necessária para isso e diz que o Flash Reverso está fazendo algo para impedir que ele consiga juntar força de aceleração suficiente para voltar no tempo. Barry diz que eles precisam do Superman para ajudá-lo. Batman diz que não existe nenhum meta-humano com aquela descrição no mundo dele. Porém, ele cita o acontecimento do meteoro e Batman confirma, dizendo que realmente caiu um meteoro na sua realidade. Eles se reúnem com o Cyborg e após o Cyborg invadir o sistema do governo, ele acaba descobrindo a localização do Superman, que estava preso longe da luz do sol. Por isso ele estava muito enfraquecido. Eles acabam resgatando o Superman, porém, ao sair do lugar, eles têm um pequeno conflito com os soldados dos Estados Unidos devido ao resgate do Superman. Nessa linha do tempo, Hal Jordan é um piloto. Ele parte em uma missão suicida para matar o Aquaman, mas ele acaba sendo morto sem ter sucesso na missão. Batman, Cyborg e Flash se reúnem com o Shazam para traçar um plano e partir em direção ao olho da guerra para tentar impedi-la. Eles acabam sendo atacados por Atlantes quando estavam chegando na guerra e seu avião cai. A batalha entre os Atlantes e as Amazonas continua. Batman diz que eles precisam chegar entre os líderes da guerra, o Aquaman e a Mulher Maravilha. Se eles conseguirem fazer isso, eles vão conseguir parar a guerra. Eles conseguem separar o Aquaman da Mulher Maravilha com muito esforço. Nesse intervalo de tempo, Batman acaba sendo atingido por um dos Atlantes
antes, mas Barry o resgata. Batman diz que Barry precisa encontrar Tony e Barry diz que não vai abandoná-lo. De repente o Batman some e o Flash Reverso aparece. Barry e Tony têm um confronto e Tony fala que o plano dele funcionou de atrair Barry para a guerra, porque ele é um herói. Flash leva uma surra, enquanto isso ele vê vários membros da resistência sendo mortos. Barry culpa Tony, porém ele diz que não fez nada. Tudo foi culpa do Barry, que salvou a sua mãe a voltar no tempo e acabou mudando toda a linha temporal e acabou transformando o mundo naquilo. Cyborg acaba sendo morto pelo Aquaman de forma brutal. Do mesmo modo, Diana mata o Shazam. Aliás, todas as crianças que fazem parte do Shazam. Superman aparece e acaba arrancando um dos braços do Aquaman. Mulher Maravilha acerta o Aquaman com um golpe de espada nas costas e pede para ele se render, mas ele não aceita e ela o mata. Antes de morrer, o Ato aciona sua arma secreta através dos poderes do Capitão Átomo para explodir todo mundo e acabar com tudo. Tony diz para Barry ver o mundo acabar, pois não possui força de aceleração suficiente para corrigir aquilo. O Batman aparece e atira na cabeça do Flash Reverso, o matando. Ele pede para o Barry correr e salvar todo mundo. Flash começa a correr enquanto o mundo explode desesperadamente. Ele encontra com o Barry, que voltou no tempo na força de aceleração, e consegue impedi-lo. No fim ele consegue corrigir seu erro. Na parte final do filme, ele encontra com o Batman e entrega uma carta que o Thomas pediu para ele entregar para o Bruce. Batman agradece, diz que ele é um ótimo mensageiro e o Flash vai embora.